Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você que me ouve nesse momento. E nós vamos ler a palavra de Deus que se encontra na carta de 2 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 13 ao versículo 18. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado em que Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aqui, eu vou estar falando para vocês sobre a igreja que vive sem máscara. Quando eu falo de uma igreja que vive sem máscara, a igreja se diz respeito a cada um de nós que servimos ao Senhor Jesus. Mas eu não estou falando também aqui da máscara que usamos, né, hoje ao sair de casa para proteção dos vírus, né? Não só do coronavírus, mas diversos vírus. Então a máscara, ela é uma estratégia antiga usada pela humanidade para encobrir ou esconder a aparência ou mesmo qualquer coisa. Então, no entanto, o uso, né, da máscara, usar a máscara para se proteger dos olhares também dos outros, né, e também esconder as falhas e ser aceito no meio em que vive, isso sempre aconteceu em todo e qualquer tempo. Então, do mesmo modo que o ser humano ele se adapta a usar um aparelho ortodôntico ou usar mesmo um óculos, né? E às vezes a gente sente aquele incômodo inicialmente. A questão da máscara, a pessoa também vai se adaptando ao longo do tempo e aí essa máscara faz parte da vida dela. Então, mais uma vez eu repito, quando eu falo de máscara aqui, eu estou falando no sentido daquilo que nós queremos camuflar ou esconder, né, na nossa vida. Então, a Bíblia, ela vai falar das máscaras usadas por alguns personagens como Adão e Eva, né, o próprio Satanás, né, com as mentiras dele no início da criação, e também nós podemos usar aqui como exemplo Davi, né, que foi muito generoso com Urias, mas na tentativa ali de estar escondendo o pecado do adultério. Podemos citar também Judas, né, muito conhecido como traidor, né, quando ele dá um beijo, né, no Senhor Jesus para poder também esconder a sua traição. E a Bíblia ela vai citar vários outros exemplos de pessoas que usaram de disfarces, né, de máscaras, de coisas para poder enganar, né, a si mesmo e enganar o outro. Então nós vamos falar também um pouco agora sobre as máscaras na atualidade, né, nos nossos dias hoje. Então nós podemos falar das máscaras na política, né, no nosso contexto político, então sempre vai haver, né, o uso da máscara para poder comprar o povo, para poder ter o engano, né, do povo. Nós podemos falar das máscaras na família, que sempre aconteceu ao longo dos tempos, né, onde nós encontramos o seu uso para disfarçar no sentido a indiferença dos pais em relação aos filhos, né, onde eles dão brinquedos, né, presentes, né, para os seus filhos para poder camuflar essa ausência. Também os cônjuges, né, que vão escolher, às vezes, dar também presentes, alguns agrados um ao outro para poder camuflar a negligência. Então, voltando agora à questão da máscara, vamos passar agora também pela igreja. Né? A igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Então, nós encontramos também na igreja o uso de máscaras. Aí você pode perguntar assim, mas como assim? Né? Como assim que a igreja ela é mascarada? Então a falta de espiritualidade, né, seria um exemplo, a ambição material, ela é mascarada, né, por apelos que a gente ouve, né, eloquentes e também dramáticos,
para que os fiéis possam ofertar, dizimar, não que isso seja errado, porque os dízimos e ofertas, né, constam na palavra de Deus, é bíblico isso, mas a gente sabe que muitos usam, né, de apelos eloquentes para poder, às vezes, seduzir, né, os seus fiéis com promessas, né, de cura e tantas outras coisas em troca, né, desse dinheiro. Então, nós também vemos o camuflar dos preconceitos, né? Tem muito preconceito dentro da igreja. Às vezes a gente vê muitas pessoas sorrindo, né? Vamos dizer assim, o sorriso que esconde a realidade oculta nos corações, né? Qual é a verdadeira realidade? Então, o uso da máscara, ela geralmente ela se manifesta de forma discreta, tá? Então, o que importa é a postura em muitos momentos, né, de ser, às vezes, para a pessoa que está usando, né, da máscara, para que ela se apresente politicamente correta, para que ela não se posicione, talvez em algumas situações que ela precisa opinar, né, num determinado grupo, num determinado contexto, para que ela não venha se expor diante da realidade que ela se encontra. Então, ela prefere se ocultar para que ela possa sentir também mais confortável, né, na sua posição, nos seus pensamentos e não ser cobrado. Então, pessoas muitas vezes, né, as pessoas elas são controladas e ao mesmo tempo, né, elas se tornam às vezes pessoas agradáveis que vivem, né, uma identidade secreta. Elas, por trás dessa máscara, carregam o quê? O fardo da falsidade e muitas vezes o fardo também da culpa. Então, essas duas coisas às vezes estão juntas, né? E aí a gente pode pensar assim, o que acontece, né, quando há a remoção dessa máscara, né? O que a gente vai encontrar quando é removido a máscara? Quando alguém se deixa, né, para acontecer de ser removido a máscara dela. Então, a gente percebe um sentimento de exposição, né, um sentimento de vazio na alma, e essa retirada da máscara, ela vai expor o quê? As fraquezas dessa pessoa, as inseguranças, a dependência, a competição, o orgulho e também o sentimento de reprovação. Então a gente vê que não é tão fácil assim se livrar das máscaras, porque também a máscara, ela vai esconder aquilo que falta, né? Aquilo que também está ausente na vida dessa pessoa. Então, quem serve ao Senhor Jesus procura sempre viver de maneira transparente e autêntica. A vida autêntica, ela é essencial para a saúde física, para a saúde emocional e a saúde espiritual. Então, necessário se faz, né, nas nossas vidas, a gente derrubar as nossas defesas, muitas das vezes, os nossos medos, também de enfrentar o que realmente nós somos. Ou seja, né, o bem e o mal que há dentro de cada um. Então, nós devemos mudar as nossas atitudes e perder também a nossa dependência da máscara. Então, quando nós assumimos que o mal pode estar estabelecido na vida de um ser humano, que às vezes está longe, né, afastado dos caminhos do Senhor, então essa pessoa ela vai tentar trazer para si, né, para dentro de si, o bem. Mas isso só vai acontecer quando ela se vê livre, né, das máscaras. Então nós devemos o quê? Mudar as nossas atitudes e perder essa nossa dependência. Então Deus, ele sempre vai nos enxergar, vai enxergar você além das máscaras, tá? Então ele sonda os nossos corações e ele conhece os nossos pensamentos. É o que diz lá o Salmo 139, né, o versículo 23. Então o Senhor, ele não enxerga as nossas aparências. Mas para Deus, a aparência não tem também nenhum tipo de valor, tá? Ele serve apenas para denunciar, às vezes, o vazio que existe dentro de nós. Então, eu quero dizer para você que Deus, ele te olha com carinho, ele te olha com amor, ele te olha com cuidado. Então, o que você pode fazer, o que nós podemos fazer é orar ao Senhor Jesus e pedir a Ele que retire toda e qualquer máscara que ainda há nas nossas vidas. Seja a máscara da mentira, a máscara da hipocrisia, da iniquidade, do ressentimento, o pecado escondido, o comodismo, o medo pelas mudanças que sempre acontece, a fraqueza e também a omissão. E falando de fraqueza, omissão, mudança, a gente pode pensar em Mateus capítulo 26,
versículo 35 e o versículo 56, que vai se referir a Pedro, que diz o seguinte: Pedro disse, né? Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E aí, aí fala-se mais adiante, e todos os discípulos disseram o mesmo, né? Que não negaria ao Senhor Jesus. Então, quando a gente vai lá para o versículo 56, fala assim: então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Então, Pedro, com a máscara de discípulo corajoso, amigo, afirmava, né, sempre com eloquência que nunca deixaria Jesus. Não somente ele fugiu, como também negou Jesus 3 vezes. Então Deus permitiu, né, que a máscara de Pedro caísse diante de uma criada, na presença de várias pessoas. Então essa criada, ela diz o seguinte: este também estava com Jesus o Nazareno. Então, Deus faz um convite, né, a Pedro, naquele instante que ele reconhece, né, o erro dele e que ele se arrepende. Deus convida a Pedro a ser autêntico consigo mesmo e autêntico com Jesus. E Deus, ele também nos convida hoje, convida você a ter mais autenticidade, né, a estar mais inteiro, entregue ao Senhor, independente da circunstância que você vive. Seja uma circunstância de medo, de preocupação, você precisa estar entregue e ser autêntico ao Senhor. As máscaras não nos tornam melhores. E também elas só vão disfarçar as fraquezas que cada um de nós temos. Então, quanto mais você se preocupar com a sua imagem e tentar talvez maquiar o que será que está dentro de você, a sua situação, o que vai acontecer? Você vai continuar descontente com a vida, tá? Então Deus, ele convida que você seja transparente. A transparência traz saúde para a alma, né, para o corpo, para o espírito. Quanto mais você, né, se coloca diante do Senhor de forma transparente, você vai se tornar semelhante a Ele, né? Porque você vai estar sendo corrigido, né, das suas falhas, que talvez você tenha tentado encobrir há tanto tempo, né, diante das pessoas, diante de Deus. Então você vai ser corrigido pelo Senhor, tratado por Ele, mas também acolhido. Então você vai se sentir o quê? Uma pessoa livre, né, diante do Senhor. Voltando aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 18, numa outra tradução diz o seguinte: mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados, olha só, com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então só Deus, somente Deus pode mudar o seu coração e, consequentemente, a sua imagem. Então, ele nos torna imagem e semelhança dele. Olha que maravilha! Quando nós nos entregamos ao Senhor com transparência, quando nós nos livramos de todas as nossas máscaras, sejam quais forem, nós nos tornamos livres, né? Nós temos liberdade. Então, confie que Deus, ele nesse momento, ele está retirando toda e qualquer máscara, né, no seu viver, no seu dia a dia, transformando a sua vida, transformando a sua história e fazendo com que você se torne a imagem e semelhança dele. E para você refletir, né, para a gente concluir essa reflexão, eu quero perguntar a você: quantas vezes você usou máscara para sentir incluído e obter aceitação? Quantas vezes, né, você consegue trazer na sua memória, né, o que você vivenciou, tem vivenciado, né? Tome a decisão, né? Você é convidado a tomar a decisão de obter a aceitação do Senhor Jesus e não dos outros. Mas você precisa ser aceito por Ele, você precisa ser amado por Ele e também se amar. Você não precisa mostrar para as pessoas quem você é, escondendo algumas coisas, né? Através de máscaras. Então, você precisa o quê? Ser autêntico, autêntica diante do Senhor. Ser um cristão de verdade, né? Um cristão verdadeiro. Um cristão aberto, livre, né? Diante do Senhor. Porque a autenticidade, ela nos leva
a cada dia a nossa comunhão uns com os outros e a nossa comunhão clara também com o Senhor Jesus Cristo. Então eu desejo que Deus te abençoe, né, que Ele te ensine a cada dia a viver de forma autêntica, agradando ao coração dEle, né, vivendo livremente a cada dia perante Ele. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, nós te damos graças por este momento tão especial em que o Senhor, através da sua palavra, vem nos ensinar, nos orientar como é importante vivermos livres de toda e qualquer máscara, ó Deus, que venha se fazer presente nas nossas vidas para camuflar o que realmente somos, ó Pai, no nosso interior, ó Deus, na nossa vida com o Senhor, porque o Senhor é aquele que sonda os nossos corações e conhece o nosso íntimo, conhece os nossos pensamentos todos. Então, nesta hora, eu abençoo essa pessoa que ouve essa mensagem, esse irmão, essa irmã, ó Deus, que está refletindo agora nessa palavra, que o Senhor dê a liberdade que vem do Senhor, a tranquilidade de ser verdadeiramente uma pessoa autêntica, uma pessoa aprovada pelo Senhor, aprovada por si mesmo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.